J.D. falando. Obrigado, muito obrigado a todos. Sabem, J.D. coloca a mão no peito, aplaudido efusivamente pelo público, ele pausa o discurso. O público grita, J.D., J.D. J.D., sabem, eu não posso evitar pensar que eles tentaram silenciar meu amigo Charlie Kirk. Tentaram calar nosso querido amigo Charlie Kirk. E hoje à noite, nós falamos com Charlie e para o Charlie mais alto do que nunca. O perverso assassino que tirou Charlie de nós e esperava que nós tivéssemos hoje um funeral. E ao invés, meus amigos, nós tivemos um reviver em celebração de Charlie Kirk e do seu Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos nesse discurso sob o sol caloroso do Arizona, em uma cidade brilhante, que nossos pais ergueram no deserto. E desse deserto, Charlie Kirk fez um movimento. Ele transformou o rosto do conservadorismo e, ao fazer isso, mudou o rumo da história americana. Para as gerações que se erguem por esse país, Charlie exemplificava bondade, coragem e um compromisso de abrir o debate. E ele era um grande debatedor, e nós amávamos ele por isso. Mas Charlie amava o debate não porque ele era ótimo no debate, mas porque ele era o veículo para trazer a luz da verdade a lugares obscuros. E Charlie Kirk trouxe muitas verdades à luz em sua vida. Charlie trouxe a verdade de que jovens merecem uma participação no futuro e merecem ter uma voz. Ele trouxe à tona a verdade de que o casamento e a família são as vocações mais altas, muito mais importantes que qualquer credencial educacional ou qualquer trabalho. Ele trouxe a verdade de que a nossa nação iria desvanecer a não ser que houvesse ordem em suas vizinhanças e prosperidade para seu povo. Ele trouxe a verdade de que a vida é preciosa e nós precisamos lutar para protegê-la em todos os tempos e em todos os seus estágios de desenvolvimento. Mas, acima de tudo, Charlie trouxe à tona a verdade de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e toda a verdade flui dessa verdade mais importante. Mas Charlie, ele fez muito mais do que dizer a verdade. Ele vivia a verdade. Ele entendeu que a melhor evangelização não está no que você fala, mas na forma como vive a vida. E nessa cidade ele viveu sua vida bem. Ele criou uma família maravilhosa. Ele tinha uma esposa linda, 2 crianças amadas e um lar amável e divino. E ele nos mostrou a importância da família. Ele viveu por 3 décadas nessa terra com um senso de virtude cristã que tornaria qualquer homem, qualquer pessoa, orgulhosa. E nisso ele mostrou a importância de seguir a Deus. Ele era um homem com um coração bondoso, uma pessoa que trabalhava duro. E qualquer pai teria orgulho de tê-lo como filho. E nisso ele mostrou a virtude da indústria. Ele estava presente e amável, como de cada filho se esperaria por seus pais. E nisso ele mostrou a forte virtude cristã da paternidade. Ele era destemido e, como todos esperavam, como todos os seguidores esperariam de um líder. E assim ele mostrou a todos nós como seguir depois de sua morte. Sabe, no Charlie Kirk, ele amava a história. Ele devorava as ideias que formavam a fundação da nossa civilização.
Ele se ergueu pela tradição que Sócrates estabeleceu há 2.500 anos atrás, de questionar, de buscar e de ensinar. Ele era Atena e Jerusalém, a cidade da razão e a cidade de Deus, em uma única pessoa. Mas se ele amava esses lugares, eles não eram seu lar. A América era seu lar e ele estava disposto a morrer por ela. Sabem, Charlie, ele amava esse país com uma intensidade contagiosa. Qualquer um que falava com ele sabia e sentia. Ele sabia que a América era um lugar lindo, que tínhamos essas ideias incríveis, mas ele também sabia que o nosso país era um lastro entre as gerações passadas, presentes e futuras. Ele acreditava que os melhores dias desse país não estavam atrás de nós, mas diante de nós. Mas ele sabia que teríamos que merecer esses melhores dias, teríamos que trabalhar por eles, teríamos que sacrificar por eles e trabalhar e dizer a verdade. Ele sabia que a América não estaria salvo só por juntar um monte de gente ou falar dos tipos certos de livro na frente de certas pessoas. O movimento que ele criou exigia mais, exigia coragem, exigia trabalho duro, exigia construir e exigia líderes. E, meus amigos, no Charlie Kirk nós encontrávamos um grande líder americano. Now, our whole administration is here, but not just because we love Charlie as a friend, even though we did, but because we know we... Nós estamos aqui não só porque amávamos Charlie como um amigo, mesmo que o amemos, mas porque não estaríamos aqui sem ele. Charlie construiu uma organização que remodelou o equilíbrio das nossas políticas. Turning Point trouxe milhões de jovens para conversarem uns com os outros. Trouxe milhões de pessoas para que estivessem militando. Ele nos pedia que não falássemos só sobre salvar nosso país, mas que, na verdade, nós saíssemos e fôssemos salvar o país e fizéssemos isso juntos. Mas mesmo enquanto o Charlie estava construindo em grande escala, a sua grandeza nunca esteve apenas na ambição. Era medido nos momentos do cotidiano também, na forma em que ele tratava pessoas comuns todo santo dia. Sabem, você aprende muito sobre alguém vendo como ele trata outras pessoas quando as câmeras não estão ligadas. Charlie tratava os seus funcionários tão bem quanto ele tratava o presidente dos Estados Unidos. Quando eu era só um cara sem nem qualquer chance nas pesquisas no meu estado em 2021, ele me ajudou, não só porque eu seria o futuro vice-presidente, mas porque eu era um amigo querido. Eu ajudei, eu vi alguns meses atrás, quando tinha um funcionário sentindo as dificuldades de trabalhar na Casa Branca e de ser um pai, com um filho recém-nascido. Ele parou tudo o que estava fazendo e orou com aquele funcionário, porque ele acreditava que todos nós éramos filhos de Deus e ele tratava todos nós com graça. E isso talvez seja o legado duradouro de Charlie Kirk. Eu estava falando para alguém, lá atrás do palco, que eu sempre me senti um pouco desconfortável falando sobre a minha fé em público, mesmo que eu ame tanto o Senhor, que é uma parte tão importante da minha vida. Eu falei mais sobre Jesus Cristo nas últimas 2 semanas do que eu falei em todo o tempo em que tenho falado publicamente. E isso é um legado inegável do grandioso Charlie Kirk. Sabem, ele amava Deus. E porque ele amava Deus, ele queria entender a criação divina e os homens e mulheres feitos em sua imagem. Agora, muito foi dito ao longo da última semana sobre a habilidade do Charlie de abordar qualquer assunto, qualquer pessoa de boa fé. Uma conquista que só era possível, porque o Charlie sabia que somos todos filhos de Deus. Ele sabia, no fundo, a verdade da Escritura, e dessa confiança, todo o resto fluía. Aquela crença inabalável no Evangelho
permitiu que ele visse diferenças de opinião não como um campo de batalha a ser conquistado, mas como uma estação de passagem na busca da verdade. Ele sabia que era certo amar o próximo, o seu interlocutor, o seu inimigo, mas ele também entendia o seu dever de falar o que é certo e o que é errado, de distinguir o que é falso do que é verdadeiro. Charlie foi morto fazendo o que amava, dizendo a verdade, proclamando sua fé, construindo um sonho. E agora ele se foi. E os nossos corações se sentem tão vazios porque ele foi tirado de nós. Ele foi tirado de seus pais e da sua irmã. Ele foi tirado de sua querida Érica e de seus lindos filhos. Érica, eu sei que eu falo por todo esse auditório quando eu digo que nós amamos você e nós jamais vamos parar de estar ao seu lado, assim como Charlie estava. Ele foi tirado de nós por aqueles que desprezam as virtudes que, na verdade, tornam a nossa civilização grandiosa. Para começar, diálogo, busca da verdade, família e fé. Na repercussão de sua morte, nós vimos algumas das piores partes da humanidade. Nós observamos as pessoas achincalharem ele. Vimos as pessoas justificando a sua morte e celebrando seu assassinato. Eu sei que isso torna vocês frustrados e raivosos, assim como me tornou frustrado e raivoso. Mas nesses momentos é fácil ver só o pior do próximo. Eu me encontrei pensando que eu só queria poder pegar meu telefone, falar com o meu amigo e pedir por seu conselho. Perguntar para ele como é que a gente responde a tanto ódio e as almas que fazem esse ódio fluir. Mas eu não posso mais ligar para o meu amigo, porque ele foi assassinado por falar a verdade. Eu só posso pensar no que ele poderia dizer e no que ele teria me encorajado a fazer. E é isso que eu acho. Eu acho que ele teria me encorajado a ser honesto, de que o mal ainda caminha entre nós. Que eu não o ignore simplesmente por algum tipo de momento falso, mas que eu enderece isso de frente, honestamente, como a doença que é. Mas eu também acho que ele teria me encorajado, ele teria encorajado a todos nós, que nos focássemos no bem, que para cada voz odienta celebrando o seu assassinato, existem 100 pessoas em luto, lutando por seu legado todo santo dia. Ele me disse para orar. Ele me diria para orar pelos meus amigos, mas também pelos meus inimigos. Ele me diria para colocar a armadura de Deus e voltar ao trabalho. Ele nos diria para que nos comprometamos com dizer a verdade e para lutar por essa verdade todo santo dia. Ele nos diria para falar sobre o amor divino e sobre o fato de que esse amor se aplicava para todos, por toda a família humana. Charlie sofreu um destino terrível, meus amigos. Todos sabemos, todos vimos. Mas pensem, não é o pior destino. É melhor enfrentar um homem armado do que viver a vida com medo de falar a verdade. É melhor ser perseguido pela sua fé do que renunciar ao reino de Cristo. É melhor morrer
jovem nesse mundo do que vender sua alma por uma vida fácil, sem qualquer propósito, sem risco, sem amor e sem verdade. Cristo nos disse no Evangelho de João: eu outorguei essas coisas a você, de que em mim terás paz. No mundo terás aflições, mas jamais tema, pois eu venci o mundo. Charlie jamais temeu, e aqui nós precisamos fazer o mesmo. Tantos de vocês falam que por Charlie, precisamos fazer isso pelo Charlie, precisamos fazer aquilo pelo Charlie. Vamos falar a verdade todo santo dia. Pelo Charlie, nós iremos reerguer esses Estados Unidos da América até a grandeza. Por Charlie, nós não iremos nos encolher, nós não iremos ser covardes e nós não iremos dar para trás, nem mesmo quando confrontados com o cano de um fuzil. Por Charlie, nós iremos lembrar que é melhor nos erguer em nossos pés, defendendo os Estados Unidos da América e defendendo a verdade, do que é morrer de joelhos. Meus amigos, por Charlie, precisamos lembrar que ele foi um herói para os Estados Unidos da América e é um mártir para a fé cristã. Que nosso Pai Celestial nos dê a coragem de viver como Charlie viveu. E é isso que precisamos fazer pelo Charlie. Ele correu uma boa corrida. Eu te amo, meu amigo. Daqui é com a gente.